O anime Dragon Ball Super e o mangá Dragon Ball Super têm muitas diferenças, principalmente até o Torneio do Poder, já que a partir dali a gente só tem o mangá, então por enquanto a gente não tem muitas diferenças, né? Mas até o Torneio do Poder as coisas acontecem de maneiras bem distintas e algumas coisas muito melhores no mangá, por exemplo. E uma das coisas que eu gosto muito mais no mangá são as lutas. E hoje eu vou trazer aqui nesse vídeo lutas do mangá que deveriam ter acontecido no anime Dragon Ball Super. E a primeira delas é Gohan versus Kefla. No anime a gente teve o Goku enfrentando a Kefla, que é a fusão da Caulifla com a Kale. E aí forma aquela fusão, né, que é meio que uma mistura de um Saiyajin prodígio com o lendário Super Saiyajin do Universo 6. E a gente tem uma fusão muito poderosa, uma fusão que dá muito trabalho pro Goku. Ele precisa utilizar o Super Saiyajin Blue com Kaioken, não dá conta e vai pro instinto superior presságio para conseguir derrotar a fusão dessas duas. Eu achei um pouco forçado na época, acho muito esquisito duas Saiyajins sem 10% do treinamento que o Goku teve na vida, se fundirem e ultrapassarem a transformação mais poderosa dele até o momento, que era o Super Saiyajin Blue, ultrapassar ainda o Super Saiyajin Blue com o Kaioken. Forçar o Goku a ter que usar uma transformação, entre aspas, né, que é o presságio do instinto superior, forçar ele a usar o presságio para conseguir derrotá-la, eu achei bem esquisito. Já no mangá, quem enfrenta a Kefla é o Gohan. O Jiren e o Goku estavam saindo no soco, e aí elas decidem fazer a fusão e atacam os dois. O Gohan entra no meio da luta, desvia o golpe delas, e ele fala pro Goku se concentrar no Jiren, que quem ia cuidar da Kefla era ele. Aí, meu amigo, quem é fã do Gohan nessa hora ficou todo arrepiadinho assim, ó. Aí a porrada começa a comer solta entre os dois. A gente tem uma trocação de golpes ali muito legal, muito bem ilustrada no mangá. Mas fica uma dúvida, pelo menos eu fiquei na dúvida, se o Gohan utilizou o modo místico contra ela. Porque ele não se transforma em Super Saiyajin em nenhum momento da luta, mas ele também não fica com aquela franjinha tradicional, né, que a Toei resolveu colocar para diferenciar o modo místico das outras formas do Gohan, né? Você tem o Gohan na forma base, que ele tem o cabelo todo para cima, aí você tem o Super Saiyajin 1 e o Super Saiyajin 2, que por algum motivo cai uma franja no cabelo, e o modo místico, que é quando ele fica com uma franjinha só aqui, né, e com aqueles raios estalando, com aquela cara de sério, né. No mangá ele fica a luta inteira com aquele penteado calvo, né, aquele penteado todo pra cima, e não fica muito claro se ele utiliza a forma mística ali contra a Kefla. Até tem um diálogo ali entre a Kefla, onde ela pergunta pra ele se ele não ia se transformar em Super Saiyajin, e ele diz que não precisa mais daquilo, né, de que ele treinou o seu corpo para que ele não precisasse da transformação mais. E aí dá a entender de que ele tá no modo místico, mas a aparência dele não tá no modo místico, então fica meio confuso. Mas a luta é muito legal, é muito da hora ver o Gohan, principalmente porque no anime o Gohan não faz merda nenhuma o anime inteiro, e no Torneio do Poder que a gente achou que ele ia ter algum destaque, ele não teve, né? E o Akira e o Toyotaro conseguiram dar esse destaque que ele merecia, pelo menos um pouco, né, desse destaque que ele merecia no mangá. A luta termina com os dois desferindo aquele tradicional soco trocado, né, que um atinge o outro, assim, um clássico de Dragon Ball, né? E os dois caem da arena. Se essa luta tivesse sido adaptada pro anime, eu acharia muito mais da hora. Inclusive aquele Kamehameha que o Goku dá na Kefla, desviando do golpe dela de ponta cabeça. Cara, se fosse o Gohan fazendo aquilo ali, ia ser lindo, ia ser do caralho. Vegeta Super Saiyajin God versus Goku Black Super Saiyajin Rosé. Uma das minhas maiores críticas ao anime é a forma como eles cagaram uma transformação do Super Saiyajin Blue. Eles apresentam ela como sendo mais poderosa do que o Super Saiyajin God, mas na prática não é. Ele apanha sempre, nunca resolve nada, leva uma surra de todos os vilões. Mas no mangá, o Super Saiyajin Blue é muito melhor utilizado, ele é muito melhor apresentado, melhor introduzido nas lutas. E nós temos uma luta que deixa muito bem claro a diferença entre o Super Saiyajin God e o Super Saiyajin Blue, que é a luta do Vegeta contra o Black. A segunda luta, né? Porque a primeira o Vegeta leva um pau do Goku Black. O Vegeta, depois de treinar na sala do templo para atingir o Super Saiyajin God, né? Apesar de ser uma transformação inferior ao Super Saiyajin Blue, ele ainda não tinha. E ele volta para o futuro para dar um pau no Goku Black dessa vez. E aí
A luta começa, o Goku Black já no Super Saiyajin Rosé, pronto para dar um outro cacete no Vegeta, é surpreendido com uma nova transformação de cabelos vermelhos que ele ainda não tinha visto. Aí a luta começa e fica meio esquisito, né? Porque o Vegeta ele fica transitando entre o Super Saiyajin Blue e o Super Saiyajin God. E ele explica isso. O Super Saiyajin Blue tem uma força maior e um poder muito maior do que o Super Saiyajin God. Porém, ele gasta muito mais energia e deixa o usuário muito mais cansado. Enquanto o Super Saiyajin God consegue preservar melhor o Ki e não gastar tanta energia assim, e consegue ter ali um nível de poder, um nível de força similar, né? Um pouco abaixo, mas ainda assim é muito poderoso. Então o Vegeta ele fica ali trocando ataques com o Black, e a hora que ele consegue ver a brecha para atacar o Goku Black nos pontos vitais, ele se transforma em Super Saiyajin Blue e dá um golpe com força máxima para machucar o Black. Ou seja, durante a trocação bruta ali de ataques, onde ninguém acerta ninguém, o Vegeta está com o Super Saiyajin God, o Super Saiyajin vermelho, para economizar energia. E quando o Black abre a brecha para ser atacado, ele usa o Super Saiyajin Blue para bater com mais força. E nessa estratégia, o Vegeta consegue vencer o Black. A gente tem aquela clássica cena no anime, né, dele catando o Goku Black pelo cabelo, assim, como se ele não fosse ninguém, e dizendo aquela clássica frase de que ele é muito mais foda do que qualquer outro Saiyajin, porque ele é o príncipe dos Saiyajins, e nada vai superá-lo. Essa cena é muito foda no anime, mas realmente ficou tipo, putz, ele só treinou na sala do templo e voltou mais forte. No mangá tem uma explicação melhor, ele utiliza de uma estratégia para vencer o Black e não só treinou para ficar mais forte. Então faz mais sentido, e a forma como é explicada a diferença dessas duas transformações, eu acho que faltou no anime, porque dá a impressão de que o Super Saiyajin Blue é mais fraco que o God. Mestre Kami versus Jiren. Eu reclamei no vídeo anterior que o Goku utilizou o Super Saiyajin Blue contra o Kuririn, né? É uma diferença de poder muito grande, né? E é muito esquisito ver esses dois personagens lutando e o Goku utilizando essa transformação, por mais que era um treinamento, por mais que o Goku nivelou o poder dele, é esquisito, convenhamos. Mas eu confesso que eu gostei muito do Mestre Kami enfrentando o Jiren. O Jiren descacetado, apelão, ligou o modo Madara, ligou o modo hacker no Torneio do Poder e tava descendo o cacete em todo mundo. E aí ele vai pra cima do Mestre Kami e o Mestre Kami, durante alguns segundos, consegue desviar de todos os ataques. E aí a gente tem uma frase ali onde o Bills e o Whis estão conversando e se perguntando se aquilo ali era alguma espécie de instinto superior. Eu acho que é o Bills ou o Whis, se não me engano, que fala de que o princípio daquilo que o Mestre Kami estava fazendo era sim instinto superior. E ele estava utilizando do instinto dele para desviar dos ataques, mas era um instinto mais para não morrer do que um instinto superior de fato, sabe? Até porque o Jiren também não utilizou força máxima naqueles ataques, nem velocidade máxima, né? Senão ele ia matar o Mestre Kami, e isso não podia, né? Não podia matar no Torneio do Poder. Mas foi muito legal ver o Jiren não conseguindo acertar o Mestre Kami ficando confuso, né? Você vê na cara do Jiren que ele não entende o que tá acontecendo. Como assim ele não tá conseguindo acertar o cara? O Mestre Kami é foda, irmão. Ele conseguiu usar uma pequena parcela do instinto superior com 700 anos de idade. O bicho é muito foda, mano. Vegeta Super Saiyajin Blue Full Power versus Bills. Essa luta, ela é muito boa no mangá. Ela é durante um treinamento do Vegeta contra o Bills, um pouco antes do Torneio do Poder, se não me engano, ou um pouco depois, agora não lembro, acho que foi antes. O Vegeta atinge o Super Saiyajin Blue Full Power e parte pra cima do Bills e consegue acertar um soco. Antes disso, ele não estava acertando o Bills. Ele estava ali trocando golpes, o Bills desviando com muita facilidade. E aí, quando ele atinge essa transformação, ele vai pra cima do Bills e ele consegue acertar um soco bem forte até na cara do Bills. O Bills fica bem irritado e aí não é muito difícil para ele deitar o Vegeta com um golpe só. Essa luta acho que seria importante ter tido no anime para mostrar que mesmo com o Super Saiyajin Blue Full Power, que já é mais forte que o Super Saiyajin Blue normal, né? Eles ainda não são páreos para o Bills. Para meio que calar a boca dessa galerinha aí que fica falando que o Goku já superou o Bills hoje em dia, tá? E a outra luta que eu acho que deveria ter acontecido no anime, na verdade tem muito mais, tá? Mas essa vai ser a última desse vídeo para não ficar muito longo também, é a luta do Bills contra todos os deuses da destruição. É outra luta que eu acho que seria muito importante para calar a boca desses fanboys do Goku que acham que ele já superou o Bills, porque nessa luta o Bills simplesmente enfrenta todos os deuses da destruição, com exceção de uns 2 ou 3 lá que ficaram de fora. Sabe aquele pré-torneio do poder que teve? Antes do torneio do poder mesmo? No anime,
Esse mini torneio acontece entre o universo 7, o universo do Goku, e o universo 9, o universo 10, que é o universo dos lobos lá. Esse torneio era para testar o material que seria usado na arena, né, para ver se ele seria resistente o suficiente, e também para dar uma entretida ali no Zenon, que já estava meio entediado, ansioso demais pelo torneio. A gente tem algumas lutas legais, tem o Gohan enfrentando os caras lá e tal, mas né, no mangá é muito mais da hora, porque esse torneio não é entre os dois universos. Esse torneio é entre vários deuses da destruição. Ficam só 2 ou 3, se não me engano, de fora. Basicamente, o Zenon manda todos os deuses da destruição entrarem na arena e lutarem entre si para testar essa arena e também para dar uma entretida ali no Zenon. Quando a luta começa, todos os deuses da destruição vão para cima do Bills e ele consegue desviar muito facilmente de todos os golpes, utilizando o instinto superior. Para você aí que vive falando que os deuses não dominam o instinto superior, de fato, eles não dominam o instinto superior, mas isso não significa que eles não saibam usá-lo. Inclusive, o Bills usa nessa luta, não é o instinto 100%, não é perfeitamente dominado, mas ele utiliza e é suficiente para ele desviar de todos os ataques dos deuses e ele quase mata todos eles com apenas um golpe. Se não fosse o deus da destruição, que é um robôzão lá, tinha todo mundo indo de Americanas. E aí fica muito claro nessa luta de que o Bills está no mínimo ali no top 3 dos deuses da destruição, se ele não é o mais poderoso, tá? E é engraçado o motivo pelo qual todos os deuses vão para cima do Bills, né? Há muito tempo atrás, mais uma vez o Zenon estava entediado e ele pede para os deuses da destruição brincarem de esconde-esconde, que ele queria ver como é que eles iam lidar com isso. E aí o Bills se esconde muito bem e acaba pegando no sono. E a gente sabe que quando o Bills pega no sono, não é por algumas horas, né? É por alguns anos. E ele se escondeu tão bem que ninguém encontrou ele, até ele acordar. Ou seja, os caras ficaram muito tempo procurando ele. Todos os deuses da destruição desesperados procurando ele e não acabava enquanto eles não achassem ele. E aí eles pegaram birra do Bills, eles pegaram ódio do Bills por causa desse dia. E aí quando o Daishinkan manda a luta começar, todos eles vão pra cima do Bills. Mas para ele não é nada demais, ele consegue dar conta de todos eles. No final sobra só ele e o Kitela, e aí realmente a gente tem uma luta ali onde o Bills até sai com uns hematomas na cara ali, né? Mas fica muito claro que o Bills, no mínimo, tá ali no top 3, no top 4 dos deuses mais poderosos. Acho que essa luta seria importante acontecer no anime, pra essa galerinha também que acha que o Goku já superou o Bills, meio que dá uma segurada, né? Eu já expliquei aqui no canal, acho que o vídeo anterior, ou uns 2 vídeos atrás, o porquê que eu acho que o Goku ainda não superou o Bills. Eu dou vários argumentos lá, então clica aqui e assiste o vídeo, que se você acha que o Goku já superou o Bills, você vai mudar de opinião, eu tenho certeza disso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar aqui embaixo qual luta ou qual acontecimento do mangá você acha que deveria ter no anime para explicar melhor as coisas. Eu acho o mangá de Dragon Ball Super muito melhor do que o anime de Dragon Ball Super. Essa diferença, né, entre o mangá e o anime, ela existe por um motivo. Normalmente a gente tem o mangá à frente na história e o anime acompanhando. No caso de Dragon Ball Super foi o contrário. O anime lançou antes e o mangá veio depois. Só que se você tem um anime para assistir, por que você vai ler o mangá? Ou seja, o Akira e o Toyotaro precisavam criar algum tipo de interesse no mangá e por isso eles faziam essas diferenças em relação aos acontecimentos do anime, para criar esse interesse da audiência em acompanhar o mangá também. Eu acho o mangá de Dragon Ball Super muito melhor que o anime, e se você acha isso também, comenta aqui embaixo. Comenta também qual luta ou qual acontecimento que teve no mangá que você gostaria que fosse adaptado para o anime também, que você achou que faltou. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que gosta de Dragon Ball também. Os vídeos, a partir de agora, serão nos domingos, tá bom? Por volta do meio-dia, 1h mais ou menos. Então já se programa aí para você acompanhar o canal direitinho, fechou? Um abraço e até mais!